Será que você consegue compreender o que Deus tem tentado falar com você? Será que você tem compreendido qual é a direção que Deus tem procurado te dar? Uma das coisas difíceis da vida é as pessoas compreenderem a voz de Deus. Não é difícil porque Deus não está falando. Não é difícil porque Deus fala de uma maneira complexa. É difícil porque quando a gente decide ouvir outras vozes, a voz de Deus fica de lado. Quando a gente está muito ocupado, a voz de Deus fica de lado. Quando a gente se envolve com muitas coisas, a voz de Deus fica de lado. Então as pessoas não conseguem entender o que Deus está falando. Mas hoje eu queria te explicar um detalhe a mais. Um detalhe que é muito importante. Porque às vezes temos sonhos grandiosos, sonhos incríveis, e eles estão se afastando de nós e às vezes não entendemos por quê. Mas há uma resposta. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está falando para pessoas que têm temor a Deus. Ele está falando para pessoas que se converteram. Porque ele está chamando de irmãos. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Ele não está falando com ímpios. Ele não está falando com gente fora da igreja. Paulo não está falando com gente que não está nem aí para as coisas de Deus. Ele chama de irmãos. E ele está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto. Mas tem uma coisa que assusta. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo está dizendo, tem coisas que eu tenho que falar para vocês, mas eu não posso falar como agente espiritual. Vocês não vão entender. Vocês estão num nível ainda de carnalidade, num nível de distanciamento dos propósitos de Deus, que se eu falar para vocês de verdades espirituais, entra por aqui e sai por aqui. Entra por um lado, sai pelo outro. Você não vai reter, você não vai acompanhar o que eu estou dizendo. O que Paulo está dizendo é, não adianta lançar pérola aos porcos. Gente carnal não entende as profundidades espirituais. Às vezes a pessoa pergunta assim, como que Deus quer que eu faça com o meu negócio? Onde está o sucesso do meu negócio? Como o meu negócio pode crescer, pode avançar? Como eu posso fazer mais dinheiro? Mas ele é carnal. Então Deus está falando, mas ele não ouve. Às vezes, o relacionamento da família está quebrado, está horrível. Às vezes, o relacionamento do marido e da esposa está péssimo. Dos pais com os filhos está pavoroso. E aí fica aquela pergunta, e aí? Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso restaurar isso? Como que eu posso trazer beleza, amor para isso? E Deus está falando, olha, cuidado com isso no seu casamento, cuidado com isso com seus pais, cuidado com isso no relacionamento com seus filhos, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus gritando, mas aí a pessoa não consegue discernir. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais não se discernem mentalmente, carnalmente. Nós precisamos ter o mínimo de sintonia com o Espírito Santo para perceber a voz do Espírito Santo,
a frequência do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a pergunta que você tem feito a Deus? Qual é o pedido que você tem feito a Deus e que também depende de você? Porque às vezes a gente pede para o casamento melhorar, a gente pede para o filho se libertar, a gente pede para as finanças darem certo, a gente pede para ter uma escolha correta de com quem se consultar ou com quem operar. A gente pergunta de que fornecedor comprar, para que cliente vender, quem contratar, com quem fazer sociedade, onde investir o dinheiro, onde investir o tempo, onde investir o coração, onde investir sua dedicação espiritual, seu foco ministerial. A gente pergunta um monte de coisas. E aí Deus vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo. E a gente vai ignorando, vai ignorando, vai ignorando. Uma hora não tem tempo para ouvir, porque não ora, não lê a Bíblia, não faz nada. Outra hora não está muito afim de ouvir, porque está mais preocupado em viver as carnalidades do mundo. E outra hora, a gente está tão cheio de coisas na nossa agenda, tão cheio de atividades, que a gente não separa nenhum tempo para ficar suave, tranquilo. Aquele momento em que você fica numa solitude com Deus, só você e Deus, ouvindo e percebendo o que o Pai Todo-Poderoso está dizendo. Eu quero te fazer algumas afirmações. A primeira, Deus ama muito a sua vida e tem interesse na sua vida. Segundo, Deus continua falando e deseja falar com você. Em terceiro lugar, se você não está ouvindo nada de Deus, não ache que é porque Deus não está falando. Provavelmente, sua forma de lidar com as coisas espirituais está sendo prejudicada pela sua agenda cheia ou pela sua carnalidade. Se você remover a agenda cheia, se você santificar a sua vida e buscar tempo com Deus, você vai discernir o que Deus tem a dizer. Pense nisso e que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal. Amanhã tem mais um vídeo para você. Até amanhã. Copia o link do vídeo, manda para seus amigos. Beijo.